pequena faz diferença agora. Louvado seja Deus. Paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Aleluia. Estamos aqui nesse momento iniciando mais uma live da série de mensagens acerca do arrebatamento da igreja. Você que está nos ouvindo aí, nos vendo, compartilhe essa live em nome de Jesus. Estaremos aqui logo mais alguns minutos anunciando uma palavra acerca do arrebatamento da igreja. Estamos aqui seguindo o conselho de Paulo a Timóteo, anunciando a palavra em tempo e também fora de tempo. Estamos aqui nesse momento fazendo uso desse meio de comunicação, a live, para anunciar o Evangelho de Cristo, porque sabemos que nós somos a igreja do Senhor. Essa palavra é uma palavra de conscientização, uma palavra de despertamento acerca do arrebatamento da igreja. Eu vou aqui estar compartilhando essa live, tanto no Facebook como também no WhatsApp. Já estaremos entrando na palavra. Enquanto isso, eu estarei aqui compartilhando e peço que você nos ajude. Compartilhe, porque Deus irá falar aos corações através dessa live. Em nome de Jesus. Deus seja louvado. Vamos compartilhar essa live. Logo estaremos entrando na palavra. Em nome de Jesus. Compartilhe aí. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Vamos esperar os irmãos estarem entrando aí. Estaremos logo entrando em uma palavra. Estaremos meditando aqui em uma palavra nessa noite, nesse momento. Deus tem uma palavra para o seu coração. Fique aí conosco em nome de Jesus. Deus seja louvado. Vamos compartilhar essa live em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, vamos compartilhar essa live. Estou aqui compartilhando, logo estaremos entrando aí na palavra de Deus. Compartilhe aí em nome de Jesus essa live. Vamos compartilhar. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia, meus irmãos. Vamos fazer uma oração nesse momento? Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Vamos fazer aqui uma oração para a gente estar entrando na palavra de Deus. Vamos orar nesse momento? Deus, em nome de Jesus, nesse momento, ó Pai, eu quero aqui fazer uma oração, abrir para essa live. Em Teu nome, estarei aqui fazendo uso, Pai eterno, desse meio de comunicação para anunciar a Tua palavra. Eu peço ao Senhor graça, misericórdia, sabedoria. Peço que o Senhor me use como instrumento para falar com os ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, seja amigos, irmãos, conhecidos. Fale a cada coração através dessa live acerca do arrebatamento, Pai. Fale conosco, Pai. Fica comigo, essa é a minha oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Deus abençoe nossa irmã Lúcia Amaral. Meus amados irmãos, vamos para a Bíblia. Eu quero ler com você nesse momento um texto bíblico para a gente fazer uso, para meditarmos nesse momento.
eu quero aqui ler com você um texto bíblico que se encontra no livro do Gênesis, capítulo de números. Gênesis capítulo 7, versículo 16. Livro do Gênesis, capítulo de número 7, versículo de número 16. Livro do Gênesis, capítulo de número 7, o versículo de número 16. A Bíblia diz, Gênesis 7,16: E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor afechou a porta. Eu quero frisar bem essa parte do versículo, a parte C, que diz: E o Senhor fechou a porta. Meus amados irmãos, eu quero aqui trazer para você que está nos assistindo uma palavra de Deus acerca do arrebatamento da igreja. Estamos aqui trazendo, durante esses dias, algumas palavras, meditações acerca do arrebatamento da igreja, sabedores de que estamos vivendo os últimos dias nessa face da terra. É bem verdade que eu não sei quando vai ser. Você também não sabe quando vai ser. Mas, assim como eu já disse na live anterior, nós temos ali em Mateus 24 alguns sinais que precedem a vinda do Senhor. Sendo este guerra, rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação, fome, pestes, terremotos, e assim vai por aí. Sabemos que estamos vivendo dias difíceis com esse Covid-19, o coronavírus, essa pandemia que tem aí se alastrado, tem aí chegado em cada canto do mundo, seja países, nações, continentes. Nós vemos que eu acredito que é um sinal da vinda do Senhor. E essa live ela está sendo feita para você, para mim, nos prepararmos para o arrebatamento da igreja do Senhor. E esse versículo bíblico que, ora, acabamos de ler, nos fala acerca do arrebatamento da igreja do Senhor. Nós vemos que Gênesis capítulo número 7, versículo de número 16, a parte C diz: E o Senhor fechou a porta. Quando paramos para meditar, ainda no capítulo de número 6, nós vemos que o contexto bíblico, ele nos mostra que a humanidade está vivendo uma vida totalmente depravada, uma vida totalmente corrompida, uma vida totalmente distante de Deus. Nós vemos que a humanidade está vivendo dias terríveis, dias totalmente distantes do Senhor. A situação ali de Gênesis capítulo número 6 era totalmente caótica, o declínio espiritual era muito grande. Nós vemos que no versículo 5 ao 7, nós vemos que a Bíblia de Gênesis capítulo 6, versículo 5 ao 7, nós vemos que a Bíblia ela vai dizer que o homem só pensava em fazer maldade. O seu coração só maquinava maldade. Os seus pensamentos eram totalmente perversos. O homem estava totalmente distante do seu Criador. Nós vemos que a humanidade estava totalmente vivendo uma vida distante do Senhor. O seu coração estava totalmente contra o Senhor. Nós vemos que a situação vai chegar a um certo ponto que a Bíblia nos diz que Deus decide acabar com todo ser vivente. Nós vemos que Deus decide eliminar todo ser vivente daquela terra. Mas nós vemos que ao meditar nesse contexto bíblico, a Bíblia nos relata que Deus ele vai encontrar um homem ao qual ele aprovava as suas ações, as suas atitudes. O nome desse homem era Noé. Nós vemos que Noé estava vivendo em um contexto difícil, em um contexto ao qual a sociedade estava totalmente em um declínio espiritual. A sociedade estava depravada, a humanidade estava corrompida,
mas nós vemos que a Bíblia nos relata que Deus, ele aprovava tudo aquilo quanto Noé fazia. Nós vemos que os olhos do Senhor achou graça a Noé. Nós vemos que trazendo para os dias de hoje, para os dias em que estamos vivendo, Deus seja louvado, nós não estamos vivendo os dias diferentes dos de Noé. Nós estamos vivendo os dias em que a sociedade, a humanidade, o homem está totalmente em declínio espiritual, vivendo totalmente distante do seu Criador, vivendo dias ali como Juízes nos diz, após a morte de Josué, nós vemos que a geração posterior começou a fazer tudo aquilo que achava bem aos seus olhos, fazer aquilo que não agradava a Deus, adorando deuses estranhos. Nós estamos vivendo os dias aí que se comparam a esses. Nós vemos que hoje em dia o homem está vivendo uma vida totalmente distante do Senhor. Mas nós vemos que naqueles dias, naqueles tempos, Deus ele encontra Noé e aprova o que ele fazia. Aí fica a pergunta para mim, para você. Será que Deus dos altos céus, ele tem contemplado a minha vida e a sua e tem aprovado as nossas ações, nossas atitudes, o nosso falar, o nosso pensar? Será que Deus ele tem aprovado as nossas ações? Deus aprovou Noé em meio àquela situação. Será que Deus ele tem nos aprovado? Deus ele tem contemplado toda a humanidade. A Bíblia nos diz, o sábio, ele diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e também contemplando os maus. Mas será que Deus ele tem aprovado a nossa vida? Será que Deus tem nos aprovado? Deus aprovou a Noé. É tempo de nós começarmos a vivermos uma vida ao qual Deus ele venha a aprovar. Nós temos que viver uma vida que Deus ele tenha prazer. Nós temos que viver uma vida a qual venha louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, dar bom testemunho. Noé vivia uma vida que dava testemunho a Deus. Nós temos que ser aprovado pelo Senhor. Será que Deus tem aprovado a nossa vida? Deus então aprovava a Noé. Tudo quanto ele fazia, Deus aprovava. Mas por que Deus aprovava Noé? Em meio àquela situação a qual ele estava inserido, em meio àquele contexto de declínio espiritual, de corrupção. Por que Deus aprovava a Noé? Nós vemos que a Bíblia nos relata alguns pontos a destacar por que Deus aprovava Noé. Deus aprovava Noé por quê? Porque Noé era justo, obedecia a Deus e andava com ele. Gênesis capítulo 6, versículo 8. A Bíblia nos relata que Deus aprovava Noé. Por quê? Porque Noé era justo, obedecia a Deus e andava com ele. Será que Deus tem nos aprovado? Será que Deus tem nos contemplado como homem e mulher justo nessa terra? Será que nós estamos sendo justos com nossas ações nessa terra? Será que nós estamos sendo justos em nossa casa, na rua, no serviço, aonde quer que estejamos? Será que Deus pode olhar para nós e dizermos, ó, lá está o meu servo. Ele é um servo, ele é uma serva justa. Será que Deus tem nos aprovado? Deus aprovou Noé porque Noé era um homem justo. Para Deus nos aprovar, para Deus me aprovar, para Deus te aprovar, nós temos que viver uma vida justa diante de Deus e também diante dos homens. Deus tem nos aprovado? Estamos sendo justos perante o Senhor, diante dos homens? Nós vemos que também Noé obedecia a Deus. Outro ponto porque Deus aprovava. Noé obedecia a Deus. Será que nós estamos obedecendo Deus e a sua palavra? Ou será que nós estamos vivendo dias fazendo o que a gente acha que é bom, o que a gente acha que é certo, vivendo segundo o nosso prazer, o nosso ego? Será que nós estamos obedecendo a sua palavra, os mandamentos, preceitos? Será que nós estamos vivendo uma vida obediente a Deus? A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus, ele aprova quem obedece, não quem sacrifica. Será que nós estamos vivendo uma vida de obediência a Deus e a sua palavra nessa terra? Não é fácil viver aqui nessa terra. Estamos vivendo os dias em que a sociedade, tudo ao nosso redor está corrompido. Mas se nós andarmos na palavra de Deus,
nós vamos viver uma vida de obediência a Deus, uma vida justa diante de Deus. E isso faz com que Deus nos aprove. Nós precisamos ser aprovados por Deus. Deus aprova Noé. Por quê? Porque Noé era justo, obedecia a Deus e andava com ele. Será que Deus tem nos aprovado? E nós vemos que Noé vivia uma vida em comunhão com Deus. Noé andava com Deus. Na live anterior, nós pregamos aqui acerca de Enoque. Nós falamos que Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Agora, outro versículo bíblico, nós vemos que agora Noé, assim como Enoque, Noé também andou com Deus. O que é andar com Deus? Andar com Deus é estar em comunhão com Deus. Mas como ter comunhão com Deus diante de uma sociedade totalmente corrompida, depravada? Como? É possível, por quê? Porque Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus. É possível eu e você andarmos com Deus em meio a uma sociedade, a um mundo totalmente corrompido. É possível. Como é que é possível? Se nós andarmos na palavra de Deus, andarmos pelo Espírito e não segundo a carne. Se nós andarmos pela palavra, a Bíblia diz, o salmista disse, que ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Deus seja louvado. Andar com Deus é ter comunhão com Deus. Será que nós estamos andando com Deus? Enoque andou com Deus. Noé andou com Deus. E ambos foram aprovados por Deus. Para nós sermos aprovados por Deus, nós precisamos ter comunhão com Deus. Mesmo em meio à sociedade que estamos vivendo. Não é fácil, mas é possível ter comunhão com Deus, em meio à sociedade que estamos inserida, a uma sociedade corrompida, depravada. Nós vimos que então Deus aprova Noé. E Deus diz algo interessante a Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Nós vemos que o Senhor vai falar com Noé, dizendo, Noé, em outras palavras, eu vou acabar, eliminar todo ser vivente, mas não é com você, que é justo, que me obedece, que anda em comunhão comigo, não é com você, eu faço uma aliança. Olha só que interessante, meus amados irmãos. Deus, ele fala que vai eliminar toda a terra, todo ser vivente. Mas com Noé, Deus, ele decide fazer uma aliança. E sabe o que é interessante? A aliança que Deus faz com Noé, ela alcança toda a sua família, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. Nós vemos que a aliança que Deus faz com Noé alcança toda a sua família, a sua esposa, os seus filhos e as suas esposas. Eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. O arrebatamento da igreja está próximo. Deus, ele vai arrebatar a sua igreja, mas com você que anda na palavra de Deus, que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, a palavra para você é, Deus, ele tem uma aliança contigo. Deus, ele faz uma aliança contigo. Ele tem um lugar reservado para você na sua arca, na sua presença, para você que anda diante do Senhor como justo, que obedece a Ele, que anda na sua palavra, que anda em comunhão com Deus. Deus, ele tem uma aliança contigo. Deus, ele tem uma aliança com a sua família. A aliança que Deus faz com você, ela vai alcançar toda a sua família. O arrebatamento da igreja está próximo. Deus, ele vai arrebatar a sua igreja. Cristo vai vir buscar a igreja. Mas com você que anda na palavra, que aceitou a Cristo, que obedece, que vive uma vida justa, Deus, ele tem uma aliança contigo. E a aliança que ele faz com você vai alcançar toda a sua família. Nós vemos então que Deus faz uma aliança com Noé. Noé, eu vou destruir todo ser vivente. Mas Noé, com você eu faço uma aliança. E Deus fala a Noé, Noé, agora aí pegue madeira de golfe, faça uma arca, betume ela com piche por dentro, tampa os buracos. Deus passa a medida, Deus passa ali a planta daquela arca para Noé. E Noé começa a construir aquela arca. Deus fala para ele, Noé, eu vou trazer o dilúvio,
mas construa essa arca para você e sua família, porque eu vou guardar a vida de vocês. Eu fico imaginando só agora Noé construindo aquela arca, pegando madeira, cortando madeira, batendo na madeira, começando ali a criar aquela arca, colocar em prática aquela planta que Deus havia lhe dado. Ele começa a levantar, começa a bater, começa a construir, e aos poucos as coisas vão começando a acontecer. Imagine só comigo agora. Noé construindo aquela arca, e as pessoas talvez vão passando e começam ali a observar Noé construindo a sua arca. E talvez comece a ficar ali com dúvida, começam a questionar, começam a ficar ali curiosas com aquilo que Noé estava construindo. E talvez comece a perguntar, Noé, o que você está fazendo? Ele começa a dizer, olha, Deus falou que vai trazer o dilúvio, ele vai acabar com a humanidade, mas ele passou uma planta para construir uma arca. E talvez as pessoas começam a zombar de Noé. A Bíblia não diz, mas em uma conjectura bíblica, talvez nós imaginarmos aquela cena, as pessoas zombando, dizendo, Noé, que isso? Você ficou louco, não vai acontecer o dilúvio, não vai acabar, Deus não vai destruir nada, não vai acontecer nada. É assim que as pessoas falam das nossas vidas. Nós estamos aí vivendo dias difíceis. Nós somos sabedores. O arrebatamento está próximo. E nós estamos anunciando a palavra, o evangelho. Noé ele anuncia a palavra. A Bíblia nos diz, 2 Pedro 2,5. A Bíblia nos diz, 2 Pedro 2,5, a Bíblia diz, e não poupou ao mundo antigo, embora preservar-se a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ou seja, vemos que 2 Pedro 2,5 nos fala que Noé era o pregador da justiça. Ou seja, Noé anunciava que o dilúvio estava prestes a acontecer. Nós estamos aqui nessa live anunciando, nessa série de mensagens, o arrebatamento da igreja está próximo. O Senhor está prestes a arrebatar a sua igreja. E mesmo assim tem gente falando que arrebatamento que nada, não vai acontecer. Isso é história da carochinha. Assim como foi nos dias de Noé. Muitos não acreditavam no que ele estava pregando, anunciando, no que iria acontecer, assim como hoje, nos dias em que estamos vivendo, tem muita gente que não está crendo na palavra de Deus. Nós estamos pregando a palavra, nós estamos anunciando a palavra, mas mesmo assim tem muita gente desapercebida que não dá crédito à palavra de Deus. Mas nós estamos pregando, anunciando. Noé está pregando, Noé está anunciando. Noé está desenvolvendo a sua arca. Noé está construindo a sua arca. Sabe o que foi que aconteceu? Deus deu a ordem dizendo, olha, Noé, agora entre para dentro da arca, você, sua esposa, seus filhos, suas noras, e duas espécies de cada animal, macho e fêmea. E sabe o que aconteceu? A Bíblia nos diz que Gênesis 7,16 a parte C, e o Senhor fechou por dentro. Olha só o que aconteceu. Noé entrou na arca, juntamente com sua família e os animais. E sabe o que aconteceu? O Senhor fechou a porta por dentro. Sabe o que é interessante? Lucas nos fala, capítulo 17, versículo 26 e 27. Ele nos fala algo acerca dos dias de Noé. Ele diz, como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Sabe o que eles faziam? Eles comiam, eles bebiam, eles casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e o dilúvio veio e destruiu a todos. Nós estamos vivendo dias em que a sociedade, a humanidade, o homem está como nos dias de Noé. Desapercebidos, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Desapercebido, desatento à vinda de Cristo. Nós precisamos viver na terra, trabalhar, comprar, comer, beber, mas nunca ficar desapercebido. Por quê? Porque o arrebatamento da igreja vai acontecer.
E vai pegar muita gente desapercebida, assim como pegou nos dias de Noé. Eles estavam vivendo a sua vida totalmente despreparados, desapercebidos, pensando que nada iria acontecer. Mas aconteceu. O que foi que aconteceu? Veio o dilúvio e destruiu todo o ser vivente, todo ser que respirava. Nós vemos então que o Senhor fechou a porta por dentro. E agora? Deus manda o dilúvio, as portas se abriram, as águas começaram a descer. E eu fico imaginando só aquela cena, as pessoas ali, em meio àquele desespero, porque o arrebatamento vai ser um momento de desespero para quem fica. Muitos vão ficar desesperados. E agora o que fazer? Vão correr para a igreja. E sabe quem vai estar lá? Somente aqueles que ficaram. Vão procurar a palavra, mas não vai haver mais sentido. Por quê? Porque o Espírito, o penhor vai ser tirado. Vão procurar ali a igreja para ouvir a palavra, mas a igreja vai estar sendo arrebatada. Vai ser um momento de desespero. E agora o que fazer? Assim foi nos dias de Noé. Eles começaram a ver aquela cena, o dilúvio acontecendo, e ficaram desesperados. Sabe o que eles fizeram? Foram correr até Noé. Noé, abra a porta, nós queremos entrar nessa arca. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o Senhor fechou a porta. E olha só, porta que Deus fecha, ninguém abre. E porta que ele abre, ninguém fecha. Olha só, se fosse Noé que tivesse fechado aquela porta, ele poderia muito bem abrir e dizer, olha, pode entrar. Mas como que Noé vai abrir a porta, sendo que foi o Senhor que fechou? Estamos vivendo o tempo da graça. O relógio escatológico está parado. Nós vemos que só falta uma semana. Nós vemos que o relógio escatológico está parado agora. Estamos vivendo o tempo da graça. Mas esse tempo vai se acabar. E quando ele se acabar, a igreja for arrebatada, aí começa a última semana. O relógio escatológico vai continuar. Faltando somente uma semana, somente 7 anos de tribulação. Mas estamos hoje no tempo da graça. A porta ainda está aberta. Você pode entrar. Eu posso entrar hoje. Mas e amanhã? E daqui a pouco? E se o Senhor voltar e fechar a porta? Como é que nós vamos entrar? É tempo de nós nos despertarmos. Seguimos a palavra que diz, desperta tu que dormes. Porque o arrebatamento da igreja está mais próximo do que quando aceitamos a fé. Compartilhe essa live em nome de Jesus. Tem gente que precisa ouvir isso. O arrebatamento da igreja está mais próximo do que quando aceitamos a fé. Hoje, a porta da graça está aberta. Hoje, nós podemos entrar por ela. Mas ela breve vai se fechar. E quando ela se fechar, não adianta correr, não adianta bater, não adianta gritar, não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta querer pagar. Porque quem vai fechar a porta vai ser o Senhor. E porta que ele fecha, ninguém abre. Então entra hoje. Pega firme hoje. Se decida a Cristo hoje. Aceite Ele hoje. Porque hoje nós temos a oportunidade. Mas amanhã, daqui a pouco, eu já não posso dizer isso. Hoje, agora, a porta ainda está aberta. Estamos no tempo da graça. Até quando nós vamos esperar? Para pegarmos firme, aceitarmos a Cristo e vivermos uma vida justa, obediente a Deus, a sua palavra, em comunhão com Ele. Até quando nós vamos adiar? O amanhã não pertence a mim nem a você. A porta pode se fechar. A Bíblia diz, Gênesis 7,16, e o Senhor fechou a porta. É tempo de entrarmos, irmãos, porque a porta vai se fechar. Assim como fechou naquele dia, o dilúvio aconteceu. E hoje, a porta vai se fechar também. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas ela vai se fechar, porque o arrebatamento vai acontecer. O Senhor vai arrebatar a sua igreja, vai tomar para si, vai raptar a sua igreja. E a vontade dele é que todos venham participar daquele dia, venham ouvir a trombeta soar. Vamos pegar firme em nome de Jesus.
Eu sinto aqui a responsabilidade de transmitir essa live a você que está me ouvindo, ou que vai me ouvir. Eu estou aqui preparando, através do Espírito Santo, uma série de mensagens acerca do arrebatamento da igreja. Por quê? Porque é tempo de despertarmos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. Não sabemos o dia nem a hora, mas vai acontecer. Desperta, tu que dormes. Vamos nos preparar. Você que está dentro da arca hoje, não pense em sair para fora, não. Pega firme, não é fácil. Tem prova, tem espinhos, tem lágrima, tem dores. Não é fácil estar dentro da arca, mas é necessário, porque quando o Senhor voltar, Ele vai buscar quem está dentro da arca. Você que está indeciso, com o pé dentro e o pé fora, como o jovem Eutico, em cima da janela, não sabe se ouve a pregação ou se olha para fora. Cuidado, você pode cair também. Entra para dentro em nome de Jesus. Entra para dentro em nome de Jesus. E você que um dia entrou, mas saiu, é tempo de voltar. É tempo de voltar como o filho pródigo voltou, porque o Pai está de braços abertos para te receber em nome de Jesus. É tempo de voltar, aleluia. Volta para dentro da arca hoje em nome de Jesus. Pega firme hoje em nome de Jesus, porque o arrebatamento vai acontecer. Volta em nome de Jesus. Volte para Cristo em nome de Jesus. E você que nunca entrou para dentro da arca, mas está ouvindo essa palavra sobre o arrebatamento e quer entrar, ela está aberta para você em nome de Jesus. Entra para dentro em nome de Jesus. Mas como que eu faço para entrar? Entra pela porta. Quem é a porta? A porta é Jesus. Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para nós entrarmos na arca, precisamos passar pela porta. A porta é Jesus. Nós precisamos aceitar Ele como o único e suficiente Salvador. Reconhecer que Ele é o único que pode nos salvar, nos redimir, nos purificar e nos levar a Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém entra para dentro da arca sem passar por Cristo. A porta, ela é estreita. Jesus disse que há duas portas, porta larga e porta estreita. Dois caminhos, largo e estreito, e dois destinos, céu e inferno. Não existe meio termo, ou é céu ou é inferno, não tem outro caminho. Ou nós entramos pela porta estreita, caminhamos pelo caminho estreito, e chegamos na vida eterna, ou nós entramos pela porta larga, andamos no caminho largo, e chegamos no destino de morte eterna, inferno. A escolha é minha, a escolha é sua. Sabe o que Cristo disse? Lucas capítulo 13, versículo 24, ele diz, sabe o quê? Porfiai-vos por entrar pela porta estreita, porque naquele dia muitos vão querer entrar, mas não vão poder. Entra hoje em nome de Jesus. Entra hoje pela porta estreita, entra para dentro da arca, porque assim como aconteceu o dilúvio, o arrebatamento vai acontecer. Mas há lugar para você dentro da arca. Jesus te ama. Ele tem um plano de salvação para você e a sua família. Entra para dentro em nome de Jesus. Essa é a palavra, meus irmãos, para você essa noite. É tempo de nós entrarmos para dentro da arca. Eu peço que você compartilhe essa live. Em nome de Jesus. E você que está nos ouvindo aí nesse momento. Tem aqui alguns irmãos, nossa irmã Lúcia, nosso irmão Mike, a Pâmela, que Deus abençoe. Nossos irmãos da Liturgia Preto. Nosso irmão Flávio. Nossa pastora Rosimeire. Pastora Rose, pastor Davi. A Bia Ferraz. Entre outros aqui que estão aqui. Nos assistindo nesse momento. Compartilhe essa live. Talvez você esteja me ouvindo e esteja falando, eu quero entrar para dentro da arca. Ou você esteja falando, eu quero voltar para dentro da arca. Eu quero me reconciliar, eu quero aceitar a Cristo. Porque eu entendo que vai acontecer o arrebatamento. Eu quero aqui fazer uma oração por você nesse momento. Se você quer aceitar a Cristo, comente aí nesse vídeo, eu quero aceitar a Cristo. Deus falou comigo, eu quero voltar a Cristo. Eu quero orar por você nesse momento. Porque nós não estamos em um templo, mas nós somos igreja. Você pode aceitar a Cristo por aqui também. Você pode se reconciliar por aqui também. Coloque a mão no seu coração agora, onde você está aí. Eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar a Deus?
Coloque a mão no seu coração e diga a Ele: Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Ou você que quer voltar, se reconciliar, diga a Ele: Senhor, eu quero voltar à Tua presença, porque eu reconheço que não existe outro caminho a não ser o Senhor. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, eu quero aqui nesse momento agradecer ao Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade tão maravilhosa, tão ímpar, tão singular. Obrigado por, Pai Eterno, esses momentos tão maravilhosos, esses minutos nessa live. Obrigado, Senhor Eterno, por esse recurso que o Senhor nos dá para anunciarmos a Tua palavra, em tempo e em fora de tempo. Meu Pai, a palavra do Senhor foi pregada acerca do arrebatamento. É a mensagem que precisamos ouvir. Assim como nos dias de Noé, Pai, que houve dilúvio, nós cremos também que o arrebatamento vai acontecer. Mas nós cremos também que a porta ainda está aberta para nós entrarmos. Meu Pai, toca no coração desse ouvinte, desse meu amigo, do meu irmão, desse meu conhecido que está me ouvindo e me assistindo, seja agora ou seja daqui a pouco. Toca no coração, Pai, que ele venha aceitar o Senhor como Salvador, que ele venha se reconciliar, que essa palavra venha ter efeito, que ela venha cair um coração, Pai eterno, que outra pessoa venha regar, que o Senhor venha dar o crescimento. Meu Pai eterno, eu peço ao Senhor, ó Pai, receba esse meu irmão, essa minha irmã. Tenha de misericórdia, Senhor, aqueles que estão te aceitando como Salvador. Receba ele, escreva o nome deles, ó Pai, no livro da vida. Transforma, Pai, a vida deles. Traga alegria, paz que o mundo não pode oferecer. Transforma, cobre com teu sangue, Pai. Aqueles que estão se reconciliando, voltando. Recebe assim como o Senhor recebeu o filho pródigo. Receba, Pai, meu irmão, a minha irmã, meu amigo, minha amiga. Receba, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Eu quero aqui também nesse momento, Pai, interceder pelos países, pelos continentes. Meu Pai, quais estão aí passando por esse momento tão terrível? A Itália, a França, a China, a Espanha, entre outros, todos, seu Pai. Eu quero aqui pedir que o Senhor estenda as tuas mãos misericordiosas e repreenda esse vírus. Aqueles que estão acamados nos leitos. Meu Pai, cura, porque tu és Jeová Rafá. Meu Pai, repreenda esse vírus sobre nós. Tenha de misericórdia, nos guarda, nos livra, assim como o Senhor guardou o teu povo no Egito. Quando o Senhor, ó Pai, passou, Papai eterno, matando todos os primogênitos do Egito, mas sobre o seu povo tu guardastes. Meu Pai, guarda, Senhor, o teu povo, guarda a humanidade, repreenda esse vírus, ó Pai. Cessa esse sofrimento. Dá força aos médicos, aos agentes de saúde que estão, ó Pai, fazendo o seu papel. Os médicos, os enfermeiros que estão ali, ó Pai, correndo risco, mas cuidando daquelas vidas. Papai, talvez dias sem voltar para casa, sem dormir, dando a sua vida, o sangue para cuidar das pessoas, dar força a essas pessoas. Meu Pai, abençoa o Brasil, o nosso presidente, os governantes, todos os estados, o estado de São Paulo, o nosso governador. Abençoa, Pai, na cidade de São Carlos. Abençoa nosso prefeito. Abençoa nossas igrejas. Abençoa, Pai, nosso pastor presidente, Ismael da Silva, todos os dirigentes, meu pastor Davi, a pastora Rosa. Abençoa a tua igreja, Senhor. Que logo nós possamos, ó Pai, voltar a nos reunir. Em nome de Jesus, ó Pai eterno. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço, meu Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Foi muito bom estar com você nesses minutos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A palavra para você nesse momento é: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua tenda. Amém? Que Deus te abençoe. Aguarde aí mais lives. Em nome de Jesus, ore por nós. Amém? Obrigado. Pai do Senhor.